Boa noite, amigos, colegas. Mais uma vez estamos começando a live semanal da Associação Baiana de Medicina. Hoje teremos o prazer e a alegria de receber a nossa querida vice-presidente, doutora Cláudia, que já deve estar a caminho de nós aqui. A Cláudia está entrando. Boa noite, doutora Cláudia Galvão, mais conhecida como Claudinha, né? Isso. Bom, a doutora Cláudia é vice-presidente da ABM, oftalmologista, né? E foi minha interna, tá? Há pouco tempo atrás, para achar que ela tem uma certa idade, né? Mas assim, seja bem-vinda, amiga, nessa nossa participação da live da ABM, né? E começou com uma coisa com o doutor Zé Carlos Monteiro, que vem dando certo e a gente tem tido boa repercussão sobre isso. Seja bem-vinda, amiga, às suas considerações iniciais. É um prazer enorme, né, participar da live da nossa querida BM, da Casa do Médico, como bem diz você, como bem dizia Toninho, nosso querido Toninho. Ele já apareceu por aí que eu vi. Pois é, prazer enorme. Para mim é uma grande honra poder fazer parte dessas lives, dessa sequência de lives da BM com os temas, né, que você me pediu para a gente falar um pouquinho, para ver se a gente consegue trazer uma coisa mais leve, mais suave para esses momentos que temos vivido. Bom, vamos começar com uma coisa que ainda está, né, é um sentimento para todos nós. Como foi ou como está sendo a sua rotina depois da pandemia? Quer dizer, durante a pandemia. O que é que mudou na vida de doutora Cláudia? Para que a gente, por enquanto, como doutora, depois você me diz como está, como esposa, como mãe, como dona de casa, né? Enfim, como é que está sendo para você esse momento? Assim, a rotina da gente, de nós oftalmologistas, assim, ela mudou bastante, assim, Robson. Tem a, a rotina, a mudança do Doutora consultório. Cacau França Gomes nos ouvindo. Ah, coisa linda, Cacau. Muita gente conhecida e querida entrando, Ó, inclusive ela Luizinho então nem se fala, Tainá. né? A irmã de um grande colega meu, de amigo de infância, que é Eduardo Gil. Muita gente O aqui. Toninho já está dizendo aqui que nasceu por uma só. Você que ele que nasceu. Então, Meu pai é obstétrico, né? Então, isso, exatamente. Vamos lá, amiga. pois é, então assim, a rotina da gente assim foi mudança muito abrupta, acho que para todo mundo, muito drástica, abrupta. Foi assim meio que acho que para todo mundo, meio um pânico inicial, assim, o que é que a gente vai fazer? Muita incerteza, na realidade, assim, o que é que a gente vai fazer agora, né? Então os pacientes mesmo, eles mesmos desmarcando de uma forma muito abrupta, muito rápida. A gente mesmo, né, precisava tomar algum posicionamento para desmarcar por conta das orientações que a gente viu, de todas as notícias que chegou para a gente, que chegaram para a gente, e a gente precisava seguir toda uma orientação que vinha do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a gente não podia ser negligente nesse ponto. Ai, minhas residentes entrando, fofas, lindas. Ela que não viesse para ver o que acontecia Né? com elas amanhã. Então, a gente precisava, né? E tudo isso, a gente ficava assim, meu Deus do céu, a gente também não pode fechar a clínica, porque tem paciente que precisa de assistência, tem paciente que precisa de acompanhamento, paciente recém-operado, paciente, sobretudo, paciente, no nosso caso, paciente que faz acompanhamento de retina, né? Paciente com escolamento de retina, que vem fazendo acompanhamento quimioterápico de retina, aquelas injeçõezinhas de retina que meu sócio lindo, André Castelo Branco, fofo, amado, ele precisa fazer a... Então, assim, como é que a gente larga esses pacientes e fecha a porta e não dá assistência? Apesar de ser oftalmologia, tem paciente com glaucoma que eu acompanho, eu não posso simplesmente bater a porta e dizer não, tchau, não, né? Obviamente que os casos eletivos a gente tinha que separar caso a caso, administrar. Então, isso demandou um trabalho interno, né? Porta para dentro, muito grande,
com a equipe. Então, foi assim, um trabalho enorme. Isso começou da parte gerencial administrativa e perpassou muito fortemente pela nossa gerente. Nós temos uma gerente show de bola, né, que é a Luísa. O trabalho, como eu falei, porta para dentro, foi imenso, junto com a equipe, que conseguiu juntar a equipe e contaminar a equipe do que a gente precisava fazer, né, para poder reorganizar o que a gente iria, que providência que a gente iria tomar depois. Né, porque a gente não podia desassistir ao paciente e a gente precisava postergar o atendimento, porque a gente dizia assim, não vamos mais atender, não é isso, a gente vai postergar para aguardar as cenas dos próximos capítulos, o que ia acontecer, porque a gente não sabia como é que a pandemia ia se comportar, o comportamento da doença ia se passar aqui, na nossa realidade local. Então, a gente redefiniu nosso modelo de atendimento, né, adaptamos os protocolos, e de acordo com tudo que foi orientado pela Organização Mundial de Saúde, né, até ir saindo todas as orientações do Ministério e tal, e dessa forma a gente adequou tudo. Obviamente que a preocupação de assegurar a empregabilidade, de manter saúde financeira, tudo isso passava pela nossa cabeça. Né? Toda essa preocupação passava pela nossa cabeça. Então, aí a gente vai contar com o quê? Com o auxílio gerencial, né? A parte gerencial realmente é o cérebro, né? da clínica. A participação dos sócios, porque eu não sou única na clínica, obviamente, nem a gente precisa todo mundo unido nessa hora, e isso é muito importante. Então, todos os meus sócios, cada um com sua opinião, com a sua ação, a sua forma de agir e de pensar naquele momento, com seu papel. Então, assim, a gente senta, conversa, alinha o pensamento e chama nossa assessoria, né? Então, aí entra o papel administrativo gerencial com assessoria contábil e jurídica, que realmente foi muito importante. Aí a assessoria contábil da gente, foi fantástica, da diretriz, a jurídica com o doutor Carlos Torinho, que foi fantástico, para ajudar a gente a usar as medidas emergenciais do governo em nosso favor. Inclusive, até que a gente conversou sobre aquelas linhas de crédito do BNB, que você me Que passou. acabou de estar, já passou, viu, Claudinha? Já está disponível. A Não, Caixa Econômica já está fazendo propaganda desde hoje, tá? É uma notícia que eu ia dar e você já falou aí exatamente isso. Já está foi uma luta da MB. exatamente. Então, assim, a gente usou tudo isso. Assim, então, suspender contrato, que não é essencial, dar férias a quem pode dar férias, reduzir carga horária do que é possível, afastar funcionário de grupo de risco, essas coisas assim que a gente precisava fazer, mas mesmo assim os impactos foram enormes, porque a gente teve queda do faturamento, distanciamento dos pacientes, e as despesas a princípio mantidas, né? Então, realmente um impacto muito grande, mas tudo isso, todas essas medidas que a gente tomou, elas são revistas dia a dia, assim, obviamente, período a período, né? Então, isso, nada disso é estanque, tem que ser revisto por toda essa equipe o tempo inteiro. A gente tem que reavaliar, a gente tem que rever o fluxo de caixa, a gente tem que ver de que forma que a gente vai fazer, porque a gente não pode fazer nada pensando apenas no caixa da empresa, pensando, não, obviamente, não, a gente tem que seguir de acordo com as normas, com a segurança de todo mundo, pensando sempre na segurança do paciente, do funcionário, né, das pessoas que trabalham na clínica. E a mãe? Mãe de estudante de medicina, né? Futura colega. Pois então, né, aí assim, num primeiro momento, que foi aquela loucura, os meninos, os dois, né, uma fazendo faculdade e o outro na escola. Não teve aula de nada, né? Anteciparam o negócio da semana do saco cheio, e o João não teve aula também, então eles ficaram em casa. No começo fica assim meio perdido, sem saber o que fazer, e eu e meu marido, a gente fez uma reuniãozinha, vamos aqui, senta aqui, vamos ter que ajudar, porque a gente estava com dificuldade com os afazeres domésticos também, porque a coisa enrolou aqui, não pode entrar ninguém,
enfim, para fazer comida, para poder ir em casa, para poder... Eu falei, não pode. Então, cada um vai ter que dar sua parcela de contribuição, porque não tem como, porque eu não parei de trabalhar, apesar de reduzir muito, nosso movimento reduziu 70%, 80%, mais ou menos isso, eu nunca parei de trabalhar. Inclusive, no primeiro momento, a gente continuou indo até para o Irmã Dulce, que a gente vai falar um pouco. Vamos chegar lá já já. Chegar lá. Então, assim, a gente continuou trabalhando. Então, não tinha como, então tinha que ter ajuda da turma, né? Então, fizemos uma escalinha de tarefas. Aqui vocês vão fazer isso, vocês que são mais jovens. Então, a Malu, que tem 19 anos, então vai para o mercado, o João vai fazer determinadas tarefas, até a coisa conseguir ajustar. E realmente ajustou, obviamente que tem seus momentos, mas assim, cansativo. Tem dia, nos primeiros dias, assim, a gente é dominado como médico, né? Que a gente Claudinha, o pessoal está falando que o seu som está um pouquinho baixo, não sei, a segunda pessoa aqui como eu estou te ouvindo, agora melhorou, eu estou ouvindo você bem, mas parece que estou ouvindo. Melhorou agora, isso. Eu vou pegar... Obrigado quem nos orientou. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou pegar um fone. Você arruma um fone? É auxílio marido. Isso. É o Bidesc do marido. Enquanto você pega o sono, depois que você terminar como mãe, eu quero saber como é que é a preceptora, como é que tem sido com os residentes no momento crítico desse, porque eu agora faço parte da Comissão Nacional de Residência Médica, eu já tenho pouca coisa, né? E a queixa tem sido muito grande, em todos os sentidos. Então, como é que impactou para a preceptora, para a coordenadora, em relação à residência, como é que isso trouxe para vocês, e eu queria a experiência de vocês, dizer também como foi isso para os residentes, ou como está sendo para os residentes. É assim, para os residentes, para as meninas, mandar um beijo para todas elas aqui, Alice, Marcela, Ticiane, Júlia, Dani e Lari, todas são umas lindas fofas. O Jorginho tá que o som tá perfeito. Eu espero que melhore agora. Melhorou bem, é verdade. Melhorou bem. Com fone agora melhorou. Então, assim, no começo, a gente tinha já um ritmo de aulas, teve que modificar muita coisa, porque elas pararam de ter prática, né? Uhum. Então, não tem ambulatório para elas. E para a gente também, porque a gente ensina muito fazendo. Então, para a gente também é angustiante a gente não poder pôr a mão na massa com cirurgia. Nós temos especialidade eminentemente cirúrgica e a gente não poder mostrar a elas o fazer das coisas. Então, a gente ficou na parte de aulas. Então, tentar transformar a aula na coisa mais prática possível. A gente gosta de fazer com que elas deem a aula para forçar com que elas estudem, com que elas vão olhar e levar os artigos, né, meninas? Pegar tudo que tem de mais atualizado, as revisões todas. Isso dá um trabalho doido. E tentar interferir ao máximo no momento das aulas, levando os casos. Na hora que eu estou atendendo o paciente, eu tiro foto daquele caso, jogo no grupo, o que é isso, vamos discutir. Então, isso termina tomando bastante tempo mesmo. Assim, às vezes, tomando meu tempo de pessoal, assim, de casa, de mãe, de mulher. Isso eu tenho queixa em casa, meu filho reclama, mãe, me dá atenção, eu estou falando com você aqui, e você está aí vendo caso, tá vendo coisa da residência. Então isso às vezes tem um pouco de queixa, sabe? Porque às vezes eu fico muito trabalho, mas é a vida da gente, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, você sabe muito bem que sei, eu amo. Com certeza, isso é cachaça. É cachaça, é uma cachaça doida, braba. Então, assim, eu acho que isso termina que as aulas aumentaram, né? E isso, eu acho que elas cansaram um pouco de ter muita aula, mas acho melhor, na minha forma de entender, melhor ter mais aula do que não ter nada. Do que ficar, assim, só dando plantão, sei lá o quê, entendeu? Eu acho que elas precisam ter acesso à área, para não perder o contato com a... Eu soube que você tem algumas fofocas, algumas histórias engraçadas para contar, que está acontecendo com vocês, né? Então, assim, me conta aí algumas coisas, né? O passarinho me contou e eu não estou aqui para mais ou menos. Ser baú, não.
Mais ou menos, assim. Assim, nesse período de pandemia, a gente divide algumas histórias com as colegas, a gente divide algumas coisas, assim. Eu tenho um grupo de amigas e uma delas, que é dentista, eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela é dentista, ela não cozinhava nada, assim. E a gente cozinha alguma coisa. Eu tenho uma amiga que cozinha e tal. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Então depois eu vejo. Depois passa. Então, assim, eu não cozinha nada, coitada, nada. E aí a gente ficava postando alguma coisa, porque eu faço alguma coisa, eu me arrisco um pouco na cozinha. Final de semana, meu marido, a gente arrisca um pouquinho. E aí, ela, coitada, nesse momento ficou aí e ela começou a se arriscar. E fez um bolo que explodiu o bolo. E botou no grupo. E queria dizer a ela dizer que estava muito bom. E a gente não continua. E aí, nessa confusão toda, ela conseguiu fazer o biscoitinho, ela conseguiu cozinhar. Então, assim, tem essa experiência da mulher que só vai para a rua, só trabalha e não consegue fazer nada, e de conseguir se virar e fazer alguma coisa, né? Ela tá se virando, tá conseguindo fazer biscoitinho, pelo menos, entendeu? Então, quem sabe no final da pandemia ela consegue fazer um arroz, feijão. Então, tem essas duas ações aí. Tem a outra, que eu não sei o que foi, ela foi dar um grito na filha, sei lá, chamar a atenção, a filha derrubou o celular dela dentro da privada. Nossa Senhora. Eu não sei nem se ela vai conseguir assistir a live por conta disso. Então, ela tá... Porque eu fiquei sabendo hoje que eu sou muito expert em Instagram, muito sabida em Instagram, para não dizer o contrário, que não podia assistir live do computador. Eu achava que podia. E só pode do celular, né? Só no celular. Então, pelo menos até onde eu sei, sim. Eu preparei meu computador todo, crente, não, vou preparar aqui porque vai ser pelo computador. Eu fazia as aulas com as meninas, sempre procuro ser do computador, fazer do computador. Porque aí você usa outro programa, ou do Google Meet, ou Zoom, aí você consegue no computador. Tá, Rosa Barreto tá se acabando de rir da minha cara, eu não sabia. Então, foi assim. E assim, eu fiz, Robson, também uma outra coisa, assim, para não trazer só a minha vivência, a minha experiência, até porque eu acho que seria... Nem sempre é tão interessante a gente falar da nossa vivência, fica uma coisa um pouco eu, né? Trazer a minha marca da máscara, trazer somente isso. Eu joguei no grupo do grupo da minha faculdade, inclusive quero mandar um beijo para todos, né, para meu grupo da faculdade, do grupo da Baiana, dos formandos de 96, minha turma massa, muito bacana. Então, eu fiz uma pesquisa, joguei uma pesquisa para quem quisesse responder. Homem e mulher, mas em especial mulher, as mulheres que estivessem trabalhando. Aí eu pedi assim, para não ficar uma coisa muito comprida, eu fiz assim, bom, eu queria que vocês me dissessem, nesse momento de pandemia, para resumir o sentimento de vocês, uma palavra boa e uma palavra ruim. E aí eu tive uma adesão muito maior de mulheres, somente 2 homens me responderam. Novidade, alguma novidade nisso? Os homens, né? Teve uma live aqui com o doutor Zaidan, um bocado de Instagram, não era do colega médico, eram as esposas que estavam, filhas que estavam tomando conta, então... Mas vamos lá, as perguntas. Então, eu fiz, e aí eu tive, engraçado, assim, sentimentos antagônicos, tá? Então, assim, você tinha medo e coragem juntos, tá? O sentimento ruim que mais prevalente foi o medo. De 30 respostas, de mais de 30 respostas, 11 foram medo no sentimento ruim, tá? E o sentimento bom, dos bons, foi assim, os mais variados possíveis, sabe? Mas o que veio mais, assim, o que apareceu mais foi a esperança. Isso foi bacana. Depois da esperança, o comprometimento, que eu achei muito interessante, né? Que é uma característica do médico, do profissional de saúde, como um todo. E aqui não tem só médico, tem dentista, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, entendeu? Isso eu não tive mais porque não me respondeu. Tem... Doutora Ilza Prudente, Doutora Ilza. Figura, nossa
Ó, tem líder. advogado aqui também, doutor Marconi Sodré, a irmã dele, Gilmara Sodré, que trabalha na vigilância sanitária, uma parceirona. A sensação de utilidade. Então, todos nesses sentimentos bons. Então, assim, apesar das pessoas que estão trabalhando terem medo, assim, o medo ser uma coisa que esteja presente, a sensação de utilidade, de comprometimento também está muito presente. Então, a gente não foge. Quem está trabalhando, quem está, seja lá em que área, não está fugindo da sua vontade de contribuir nesse momento tão difícil. Então, eu achei interessante isso. E um sentimento que veio, uma pessoa só, uma intensivista, ela nem falou de sentimento ruim. Ela falou de empatia. Isso, assim, eu fiquei parada, assim, quando ela falou de empatia. Eu congelei, eu fiquei... O Tuninho falou congelou, talvez tenha congelado a imagem, mas eu me congelei minha alma quando ela falou isso, sabe? Porque uma pessoa que trabalha possivelmente na linha de frente está lidando com pacientes críticos e falou sobre empatia. E nesse momento agora, a gente outro dia, estava conversando com meu marido e ele viu alguém falando sobre o momento que a gente está vivendo, que é um momento de guerra, que nos lembra uma guerra, e que a gente não precisa pegar em arma de fogo, nada disso, em arma pior, nada disso, mas que a gente não vai mandar para a guerra idoso, a gente não vai mandar para a guerra criança. Bata na sua imagem. Bata na sua imagem, Tony, ele está congelado só. A gente não vai mandar para a guerra idoso, a gente não vai mandar para a guerra criança, a gente vai mandar para a guerra justamente quem tem saúde, quem tem condição de ir para a guerra. E a gente precisa, para poder, acho que, exercer tudo isso, de manter distanciamento, de manter economia viável, de manter... E para isso a gente precisa respeitar determinadas regras, a gente não pode fazer bobagem na rua, no mercado, nem em lugar nenhum. A gente precisa ter empatia mesmo. A gente precisa ter empatia, a gente precisa lembrar de quem fica grave, de quem pode ficar grave. E, às vezes, os casos raros, de tudo isso. Então, foi uma palavra que impactou muito para mim, né? A esperança e a empatia. Impactou muito. Assim, na verdade, como você falou, é uma guerra em que o inimigo é invisível, né? Então, você não sabe onde é que ele está. Então, isso, efetivamente, traz uma sensação de impotência também, né? Diferente de você, eu estou literalmente hoje comemorando 90 dias trancado dentro de casa. Se eu saí muito, saí uns dias que eu fui na casa de Sauípe, e de vez em quando, no domingo, eu pego o carro e saio pela orla até Itapuã e volto só para ver o mar, apesar de eu ter minha vista em casa mal, mas assim, com a sensação de pelo menos estar saindo de casa, né? Então, é uma sensação de impotência, de incompetência, e o que está me ajudando muito é a participação que eu tenho tido nas reuniões do grupo de Covid da MB, as reuniões, essa live aqui, né? Eu fico com expectativa, a cada entrevistado, são pessoas que eu gosto, que respeito. Então, assim, também quem está do lado de cá, a sensação de medo, pode parecer esquisita, mas ela também aparece. Medo, assim, o medo diz assim, se eu estou há 90 dias e não estão sentindo minha falta, será que cabe mais para mim? Então, tudo isso a gente passa na cabeça. Então, nesses momentos, a gente fica nessa situação que a gente quer. Vamos sair um pouquinho de Covid, que eu sei que não tem como não falar, mas assim, eu vou falar um termo aqui que eu espero que você reconheça. Vamos falar da VEA? Que VEA? A VEA é como todos os residentes chamam a irmã Dulce. A irmã Dulce, vamos para a VEA, né? Eu vamos para a VEA. Todo dia com meus dois filhos que foram residentes. Eu sou filha da VEA. Pois é, você é filha da VEA. Então, assim, é uma maneira carinhosa, amorosa de todos vocês que trabalham no Irmã Dulce. Eu não tive esse privilégio nem como estudante. Vou lá, pelo menos, já fui várias vezes para dar aula lá para os residentes, com o amigo Solon, Barral. Mas, assim, os meninos tratam o Hospital Santo Antônio como a VEA, vocês que estão lá dentro. Ou seja, é um carinho especial. É um carinho muito grande. E se tratando dela. Então, como é que era a rotina de um serviço que começou a ser montado, que começou a ser melhorado, que começou a crescer? Como é que era isso antes e como é que está agora, só para a gente poder... Henrique, só para Claudia sobre isso. Henrique, eu vi que você mandou uma dúvida aqui
Eu agradeço muito a sua participação, mas infelizmente, por questões de ética, nós não podemos divulgar num evento como esse aberto o nome da clínica. Então, assim, se você precisar da informação, obrigado. Em off a Depois. gente pode passar para você, tá bom? Mas não foi má vontade, não, porque a gente tem que limite isso não é o espaço para isso. Mas obrigado e vamos lá, Claudinha. A Vera. Aí, ó, Lueide tá aí falando, Lueide trabalha com a gente, uma fofa. Tá falando aí que nós somos alzidianos. Esse nome não fica bonito, não. Eu prefiro a Vera. A Vera. Alzidianos que eu esqueci. Então, assim, antes a gente tinha uma média de 1.800, chegou até 2.100 atendimentos mês no ambulatório de oftalmologia. Então, é uma média de atendimento muito alta. E o número de cirúrgico também muito elevado. Então, parar realmente foi muito difícil. Não parou de vez, né? Mas teve um momento que realmente a gente teve que suspender os atendimentos eletivos, obviamente, e não foi fácil. Então, o ambulatório, né, o hospital é um hospital de grande volume, com grande volume cirúrgico, com potencial muito grande. O serviço de residência que foi montado, né, o chefe é Bruno Castelo Branco, ele montou um serviço bacana, a gente estava fazendo o Grand Round ano passado, esse ano com tudo montado, tudo arrumado para continuar, e ter parado, assim, para a gente foi... É aquela coisa, dá uma sensação de frustração mesmo, assim, de tristeza no primeiro momento, mas a gente vai voltar, assim, eu sou muito esperançosa, sabe, Robson, que tudo isso vai passar, assim, e a gente vai voltar de alguma outra forma, mas a gente vai fazer, porque alguma coisa tem que ser feita, não vamos ficar parado, entendeu? O que a gente sabe é que a gente vai conseguir colocar para frente muitos projetos, o plano de reabertura está sendo feito, a postura do hospital em relação à pandemia, no meu entender, foi muito bacana, em relação à residência, em relação a gente, eu achei fantástico. Para você ter ideia, eles chamaram a gente até para a gente treinar, para a gente ter contato, para a gente que é oftalmologista, para a gente ter contato com ventilador, com respirador, para, se por acaso for necessário chegar a esse ponto, obviamente que vai ser chamado quem tem vivência com isso. Não vai chamar um oftalmo para mexer num respirador, que não sabe. Mas se precisar, você já sabe o que é. Aí depois vai treinando. Então, um hospital que tem carência de recurso, que vive com recurso limitado, que sabe lidar com o pouco recurso que tem, que não desperdiça. Então, assim, eu achei muito bacana, muito honroso da parte do hospital fazer esse tipo de coisa. Para mim, foi uma honra ter ido treinar com um fisioterapeuta, aprender a mexer, saber o que é um respirador. Para mim foi honroso, tá? E em breve, foi verdade. Eu sei, honrada. imagine eu que conheci só Cebolinha e Tacaoca lá no passado. Pois é. Então, assim, está retornando ao atendimento em breve de diversas especialidades já, de forma organizada. Estamos preparando o plano de reabertura e já abre com a oftalmologia, vai abrir com a estrutura física maior, tá? Então, para conseguir até compensar a demanda que certamente está reprimida, né, nesse período. Então, eu acho que em breve a gente consegue fazer o que a gente gostaria de fazer. Obrigado, Epaminondas. Obrigado, Bruno, pelos elogios aí para a BM, para a Cláudia, para mim, né? Obrigado. Zé, você é o responsável por tudo, viu, Zé? Se eu fazer coisa errada aqui, a culpa é sua. Eu conheci o Verde, como eu também não conheci o Verde, né? Zé Carlos Monteiro. Pois é, doutor Zé Carlos Monteiro. E doutor Epaminondas, Bruno, muito bom. Lorena, muita gente aqui. Querida Débora, uma fofa. Maravilhosa, é preceptora lá da gente também, da retina. Então, uma pessoa que acrescenta muito. Então, assim, a gente tem um time, Bruno conseguiu juntar um time que gosta muito, né, que são filhos da Véia, né, e que gosta muito de estar lá, que gosta muito de fazer parte. A gente toma aperto, viu? A gente toma aperto. Mas, assim, aperto para ficar melhor, para fazer melhor e para entregar alguma coisa também, sabe, tudo para fazer uma medicina melhor, entendeu, Robson? Então, eu acho que é por aí. É por aí, bem parecido com o que a gente conversa, que a gente bate nossos papos. Então, eu acho que é para fazer uma coisa de qualidade. Para fazer coisa de qualidade não tem coisinha
Coisinha fácil. Eline é retada, viu? Nossa diretora médica lá da clínica, para fazer para gerir na hora da crise, jogou duro. Nice afastada, ela vai ficar retada comigo. Nossa funcionária, grupo de risco, teve que se afastar da bichinha, não podia ir. É complicado mesmo. Ainda nesse contexto, né, o que é que você entende, porque virou uma palavra, duas palavras padrão, o novo normal. O que é o novo normal para a doutora Cláudia Galvão? O que é que nos espera, o que é que já está acontecendo e o que nos espera como o novo normal? Para mim, assim, o novo normal foi acontecendo aos poucos, porque como eu continuei saindo de casa, né, então para mim foi acontecendo de forma paulatina e já ficou instalado. Então o novo normal é sair de casa com uma máscara de pano para andar nas áreas comuns do prédio ou para ir ao mercado de cabelo preso. O novo normal é sair para trabalhar já com uma roupa especial, com 2 sapatos que eu faço, né? Um sapato para ir do elevador para o carro e o sapato que eu uso na clínica, que são diferentes. E ter aí o tanto de EPI, ficar marcada e usar EPI aí, toda forma de pôr EPI, toda forma de tirar o EPI. Então, o novo normal, eu acho que vai ser por aí. Eu não sei se a gente vai continuar com tanto EPI depois que a curva descer, mas acho que a gente vai manter esse distanciamento e esse uso de máscara, essa forma nova de atender que a gente já está fazendo desde o começo. O novo normal tá no consultório, a paciente entra e aí ela sai para dilatar e ela pergunta à recepcionista: e doutora Cláudia vai chegar a que horas para me atender? Então acho que é um pouco assim, sabe? O novo normal é a gente às vezes pedir para 3 acompanhantes, a gente pedir para ficar um só ou nenhum e o paciente ir embora revoltado, chateado. Porque não tem como você ficar com muito acompanhante dentro da sala. Esse é o novo normal. O novo normal é a gente não poder Obrigado, conversar. Débora. Desculpa, eu quero alguém que falou, alajou a gente aqui. Desculpa. Obrigada mesmo. Obrigado, Débora. Eu vou falar um pouco mais, né? Algumas coisinhas aqui que estão guardadas. Então, o novo normal é esse, a gente às vezes ser muito entendido, às vezes não ser entendido, porque não tem mais como ser da mesma forma, a gente não poder abraçar o paciente, isso é muito, eu sinto falta, eu sou mais calorosa, eu gosto de abraçar, beijar minhas veinhas, meus veinhos, e não posso fazer isso, e às vezes eles vêm assim automático e a gente tem que afastar, isso é muito difícil, isso machuca um pouco, mas a gente precisa fazer isso. Não poder ver os pais, é difícil, né? A gente ter que sacrificar essa parte é muito difícil. Minha netinha que nasceu no mesmo dia, quer dizer, no mesmo dia, 23 de abril, eu tinha 85 dias que eu não encontrava com ela, minha pequenininha. Então, não é fácil. Mas assim, o que é o novo normal, não para a doutora Cláudia, que você já colocou aí algumas coisas. O que é o novo normal para a Cláudia cidadã, para a Cláudia esposa, para a Cláudia mãe? O que é que vai mudar nessa questão aí agora? Assim, o que é o novo normal para a convivência social, vamos chamar assim? Robson, essa parte de convivência, de não poder ter contato, eu preciso arrumar uma forma de ver meus pais, sabe? De ter contato com meus pais, porque realmente fica muito difícil. Meu pai, que é uma pessoa muito doente, grupo de risco máximo, então é muito difícil, porque eu fico com receio de levar alguma coisa para ele, né? Porque eu, como não tive nada, estou assintomática, eu posso ser uma portadora assintomática e levar alguma coisa para ele. A gente fica com esse receio. Para minha mãe ver a distância, então a gente fica com essa angústia, com essa preocupação, porque nós, né, temos essa responsabilidade dobrada, não só de filho, mas de médico, mas que fica grudado, tatuado. De mãe, de ter essa preocupação com o filho, meu filho é asmático, então eu fico, né, com aquela vigilância. Meu marido viaja, então eu fico preocupada na viagem dele, de acontecer alguma coisa. A gente fica com 1000 coisas passando na cabeça e tem período que esquenta mais, que
Como disse uma colega, muita confusão mental junta mesmo, assim, que acontece. E às vezes tem dia que você tá melhor, tem dia que você fica, meu Deus, eu tenho que me acalmar. Uma forma que eu consegui, assim, que eu acho que me ajuda muito a organizar o pensamento, além de escrever o que eu tô pensando, sabe? De fazer tipo um roteiro da minha vida e tal, de escrever no papel, foi meditar. Eu comecei a meditar. Eu não estou dizendo que eu sei meditar perfeitamente. Eu estou aprendendo a meditar. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante. Então, o novo normal está sendo isso, respeitar um pouco mais meu corpo, meus pensamentos misturados e confusos, meus momentos de angústia, porque eles vêm muito, e muito por muito tempo, às vezes, e a meditação, leitura de evangelho mesmo, assim, tentar fazer isso em casa, não com a frequência que eu gostaria, mas a gente tem tentado fazer. Isso tem ajudado a dar um pouco mais de paz, de calma e tentar respeitar mesmo o tempo. Esse é o meu novo normal. Como é que você vai se sentir no primeiro dia que todo mundo possa, de certa forma, liberar e entrar num restaurante para confraternização? Como é que vai ser isso para todos nós? Eu vou lhe perturbar, não tem jeito. Como tem é? ideia? Como é? Você, em algum momento, a gente vai poder se reunir. Vamos dizer que nós temos um almoço na BM, tá? Que é um momento de trabalho, mais de lazer, de lúdico, né? De dar risada. Como será esse encontro do almoço da BM? Não ainda do final do ano, que eu vou perguntar também junto, mas assim, como é que vai ficar isso? Como é que a gente pensa aí? Como é que Cláudia pensa encontrar Ilza, encontrar Cezinha, encontrar Dejean, encontrar Jambeiro, né? Enfim, como é que a gente vai lidar nisso? Como é que você pensa nisso, nesse sentido que, assim, eu aprendi uma coisa muito na medicina, que, assim, médico gosta de contato físico, né? O abraçar o paciente, o examinar o paciente, né? E, de repente, como é que a gente vai fazer com aquelas pessoas que a gente gosta? Porque em casa, se você está trancado, é fácil. Como é que vai ser isso, administrar diante do fato de que, efetivamente, essas coisas vão ter que ser repensadas ou reavaliadas, mas a gente não pode deixar de fazê-la com segurança e com responsabilidade. Como é que você vê isso? Robson, eu sinceramente não sei se a gente se reencontrar, se a gente vai se segurar, entendeu? Porque quando os almoços são gostosos, são lúdicos, e como a gente está muito distante, nós somos seres sociais. Isso. Nós somos seres sociais e sociáveis. Então, ficar muito tempo longe de todo mundo é muito difícil. Então, a gente se reencontrar e não chegar perto vai ser muito difícil, sabe? Então, não sei, sinceramente, como vai ser. Eu espero me controlar. Na verdade, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Alguém está perguntando sobre mindset aqui, Henrique. Eu não sei do que, eu desconheço. Se alguém puder saber, se Cláudia souber alguma coisa sobre mindset, não sei se é algum programa, alguma coisa. E, Henrique, depois no pessoal você pode mandar alguma coisa ou perguntar, que eu vou entender o que é mindset, ou se você quiser colocar aqui. Então, assim, em algum momento isso vai voltar. Eu fico vendo cenas como na televisão outro dia na Holanda, umas caixinhas de vidro, e que o casal entra para almoçar ou para jantar, é um negócio muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Mas, assim, é uma tendência que isso, com o passar do tempo, como qualquer epidemia, como qualquer doença viral, ela vai em algum momento estabilizar. Desaparecer completamente, a gente imagina que dificilmente isso vai acontecer. Porque senão a gripe teria desaparecido, o H1N1 teria desaparecido, Exato. A ebola teria desaparecido, mas assim, eu acho que a grande curva diferencial para que essa parte mais social aconteça deve ser exatamente no momento que chegar uma vacina. Porque aí você tem alguma maneira mais segura de dizer, bom, tomei a vacina com eficácia boa, então automaticamente a gente começa a ter uma esperança de que essas coisas venham acontecer. Quanto tempo vai demorar? Não sei.
né? Então já tem várias... É uma programação mental, crença que nós temos determinando o nosso sentimento. Obrigado, Henrique. Agora foi... Não, Alice. Obrigado, Alice. Então, assim, nesse momento a gente vai aproveitar, melhorar essas questões. Mas algumas coisas vieram para ficar. Eu queria aproveitar aqui para fazer mais uma propaganda. Você falou que Irmã Dulce fez um treinamento, a Vera fez um treinamento em vocês, que não são da área de intensivista, sobre cuidados de biossegurança, né? Então, assim, eu vou fazer a propaganda do nosso negócio. Então, assim, o Inés, eu vi que isso estava indo nisso, não sei se continua, que é nosso coordenador científico. O Inés, naquela proposta em parceria com a Serem, através do Dr. Jedson Nascimento, já são 600 e poucos residentes que já foram treinados no Inés, fora os não residentes. Então, é uma maneira que a gente tem, como papel da BM, de fazer esse trabalho de oferecer um serviço de qualidade, um treinamento de qualidade, e que a gente espera, independente do período da pandemia, que pelo menos 80%, 90% dos residentes, como todos, independente de serem residentes de clínica, ou de cirurgia, ou de oftalmologia, ou de pediatria, em algum momento vai ter que estar todos juntos participando, porque em algum momento isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso, tá? isso. Exatamente Gilmara nessa aqui, pegada, diga. Gilmara Sodré, ela é coordenadora da parte da vigilância sanitária, da parte do serviço de alimentação, e ela está dizendo aí para os serviços de alimentação, restaurante, também vai ter regra para reabertura. Então, com certeza. Como a gente, né, vai ter que ficar, sei lá, de alguma forma, mesa sim, mesa não, e pessoas do mesmo seio familiar podem se aproximar. Eu vi até algumas coisas em relação a Florianópolis, que eu tenho colegas que estão lá em Santa Catarina, e lá já reabriu. Lá, o que não está funcionando é transporte público, pelo que ela me referiu, ela me mandou algumas imagens de lá. Então, tem restaurante funcionando, os garçons mascarados, com luva, e as mesas, assim, com distanciamento, e as pessoas da mesma família. Agora, assim, Florianópolis tem outra cultura, diferente daqui, assim, aqui as pessoas se aproximam mais, se aglomeram um pouco mais. Mas você vê que eles já estão bolando alguma coisa de orientação para a reabertura, né? André Pereira, beijo. Isso, alguém, acho que foi Pâmela que botou aí, que na verdade é exatamente isso, é como se você remodelar sua mente para poder ter os desafios e como trabalhar ela, né? Pelo que eu entendi, mais ou menos isso. E você falou essa questão de que aqui é mais perto, o contato físico é maior. Eu tenho um grupo de colegas e tem um que ele é de Curitiba, ele disse que eles estão esperando que volte o normal, ou seja, que mantenha a distância acima de 5 metros, porque é assim que eles ficam, que agora é 2, então... É interessante como a gente não perde a chance da piada. Então, em Curitiba, eles já estão angustiados porque querem voltar a ter 5 metros de distância e não 2, como preconiza o distanciamento. Pois é. Bruno perguntou aqui se a BM espera da telemedicina. A pergunta para mim e vai para a Cláudia também, tá? Nós somos dois do mesmo aqui. A telemedicina, Bruno, veio para ficar, não tem volta. Independente da pandemia, ela apenas pode ter aumentado a velocidade dela. Não tem como a gente não ter isso. O que a gente precisa deixar claro, regras básicas para que isso aconteça. A BM não se furta em nenhum momento fazer esse tipo de coisa, porque o que a gente está fazendo aqui hoje é uma teleconferência que é uma outra realidade que chegou. Eu fico imaginando, só para vocês terem ideia, Claudinha, a Sociedade de Cardiologia de São Paulo tem feito webinar, e teve um webinar que tinha 1.500 médicos assistindo. Isso de uma sociedade, tudo bem, é São Paulo, mas tinha gente de todos os lugares do Brasil lá. Ou seja, é uma coisa que efetivamente parece que veio para ficar. Eu também acho. Ou seja, os congressos podem ser presenciais, porque é importante o network, você vê a pessoa, claro. Mas muito disso vai abrir um campo para aquele colega que não tem condição de estar bancando o curso toda hora, que não tem condição de toda hora estar pegando avião, gastando com hotel. Então, isso atualmente vai fazer parte do treinamento. Para você ter uma ideia, a parte teórica da residência de cirurgia oncológica do Maltês, que era presencial, nem sempre os residentes estavam todos, como está dentro do hospital, tem sempre alguma coisa para achar para o residente não pode ficar sentado muito tempo, porque senão fica
com o céu de pressão, então a gente tem que mandar ele rodar, fazer uma coisa. E agora, com ela sendo feita online, a presença tem sido grande, exatamente porque nesse momento cada um está na sua casa e vai fazer esse tipo de coisa. Então, é uma das coisas que a gente vai trazer como resultado nesse momento que a gente vai viver uma outra situação, outra questão. Tem um colega aí perguntando, doutor Walter, Diga. que se a gente está fazendo telemedicina. Responda. Eu não estou certificada ainda, eu estou em fase de certificação. O que é que a gente faz? Estou respondendo consulta para os pacientes que não estão indo para consulta por telefone. Alguns pacientes me ligaram de vídeo, eu terminei fazendo. E isso não gera nenhum tipo de retorno. Então, não é uma telemedicina formal. Porque foi logo depois que se decretou o fechamento das clínicas, enfim, foi logo no começo. E eu não podia deixar de dar assistência, paciente no interior, operado, tal, e foram situações pontuais. E hoje não, hoje como a gente está atendendo, né, menos, mas então o paciente tem acesso, tal, mas realmente eu estou fazendo minha certificação, estou buscando a melhor empresa para fazer minha certificação, porque tem que ter uma específica para isso, para poder estar habilitada para isso aí. Porque eu também acho que é um caminho sem volta. Eu concordo com tudo que você falou aí, 100%. Doutor Jomar Maia. Doutor Jomar, um querido. Isso. O homem da medicina do esporte. Do esporte, maravilhoso. Eu soube que ele estava fora do Brasil, não sei se já retornou. Né? Eu acho que ele voltou, acho que ele está no sul, acho que ele está lá a 5 metros. E não foi perto do que ele estava, não, foi muito longe, pelo que eu soube, lá pro lado da Ásia, né? Estava longe. Ele está em Dubai, eu acho. Eu soube, isso que é bem longe, né? Bem lá em Dubai. Né? Eu fico imaginando mas acho que ele já voltou. Se ele estava hospedado, morando num daqueles apartamentos pequenos no andar 55, 88, tipo isso, né? Deve ser uma coisa muito interessante. Cláudia, então, eu vou lhe fazer uma... Diga. Pode falar. Eu estou controlando o tempo e não ainda estamos tranquila, mas para não acontecer a falta de educação do convidante, que sou eu, de que de repente caia durante um final. Então, assim, nos últimos 3 minutos a gente começa, mas já está tranquilo pelo tempo. Me diga aí, 3 coisas que você acha que a pandemia trouxe de bom. 3 coisas. Ou 3, ou 2, ou 5, assim. 3 coisas que assim, a pandemia está trazendo como coisas boas, porque nada é 100% bom e nada é 100% ruim. O que é que você entende que a pandemia pode deixar para a gente como coisas boas? O convívio familiar, assim, em casa. E as consequências disso, tipo, acho que o meu lado mulherzinha, né? Acho que meus filhos gostam, meu marido também eu acho que gosta. Eu acho que a espiritualidade e esse outro lado, né? Espiritualidade, que algumas pessoas querem chamar de religiosidade, e aí cada um coloca. Eu acho que isso traz um pouco de equilíbrio. E talvez a oportunidade de coisas novas, como a telemedicina. Uhum. Que a gente vai ter que, talvez seja a telemedicina, mas a oportunidade da gente se reinventar. Que a gente vai ter que se reinventar. Nessa mudança, nesse novo normal, a gente vai precisar se reinventar. Então, eu acho que a gente precisa ver enxergar como uma oportunidade normal. Luísa mesmo está falando aí. Ó. Os congressos da Feira Hospitalar vão acontecer online. Jomar também falou. Então, ele estava em Doha e agora está em Porto Alegre. Né? Agora está perto de casa, né? Bem pertinho. Pois é. Amiga, ainda dentro desse contexto, como é que você se insere, como é que Cláudia chegou à vice-presidência da ABM? A sua participação como associatividade médica, seja na ABM, seja na SOFBA, enfim. O que é que isso lhe traz? Por que é que você... Essa pergunta eu ouço dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 são médicos. E muitas perguntam assim, o que é que você ganha fazendo isso? Então, assim, eu não sei se você ouviu já dos seus filhos ou do seu marido, tá? Então, assim, como é que foi Cláudia chegar à vice-presidência da ABM? O seu caminho para estar aqui.
É assim, são duas coisas, eu acho, que é o caminho e o que, que a gente ganha, né? Porque, assim, o que, que você ganha se metendo nisso? Né? Assim, às vezes até você mesmo se pergunta, seu outro eu, Com certeza, pode ter né? Porque a certeza. gente tem vários Robsons aí rodando na sua cabeça e várias Cláudias rodando na sua cabeça. Tem hora que elas todas brigam, né? Assim, ô Com sua louca, certeza. sai daí. Então, assim, o que, que você está inventando com isso? Saia disso. Já não basta tanta coisa, assim. Então, tem o lado do trabalho de associatividade, que acho que começou lá atrás, com a Sófiba, teve... Acho que tudo tem um gatilho na nossa vida, tem um estopim que acontece lá na nossa vida, e a gente vai preencher alguma coisa na nossa vida, e aí teve um estopim lá atrás. E isso preencheu em algum momento uma lacuna na minha vida. Eu achei bacana. Me deu a Sófiba, a Sociedade de Oftalmologia, me deu muito trabalho. Eu não quis, assim, fiquei lá um tempo, mas eu não quis voltar para a presidência, assim. E não é que também estava sobrando para mim, não. Mas é uma coisa que é desgastante. E a ABM tinha um ambiente interessante, tem outras especialidades, traz outras discussões, traz coisas novas, traz desafios novos. A gente pode discutir coisas muito diferentes e esses desafios novos me instigam e eu gosto. Então, eu acho que isso daí foi que foi me puxando, sabe? Foi me levando, me deixando, me prendendo um pouco mais. Então, isso daí eu acho que foi me puxando. A parte científica da BM eu acho que é bem bacana, esse outro eu gosto bastante, acho ao lado do Inés, eu acho bem interessante, toda a divulgação das coisas da BM eu acho bem bacana, eu realmente gosto, tanto a Câmara Técnica do CREMEB é uma coisa que eu gosto muito também, eu tenho um carinho especial, eu acho que esses desafios de fazer essas coisas, né, que me levam para outras áreas, eu acho interessante, eu gosto muito. Você já ouviu aquela famosa frase, são sempre os mesmos que estão nesse movimento? O que é que você vê nessa frase? Já, são sempre os mesmos, O que é que você entende? Por que é que são sempre os mesmos? Você tem alguma explicação? É porque a gente é maluco? É porque, enfim, como é que você vê os sempre são sempre os mesmos? Você falou da ABM, da Sófiba e mesmo não sendo conselheira, você é da Câmara Técnica de Oftalmologia. Então você está dentro de uma entidade médica também. Né? Como é que você vê essa frase que a gente ouve assim, são sempre os mesmos, né? Acho Você que tem uma explicação? acho que sim. Na minha forma de entender, tem um grupo de pessoas que se importa, mas que não consegue exteriorizar isso, ou não consegue estar lá, dispor de tempo para isso. Porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que se importam, que gostam e que querem, mas que não conseguem exteriorizar, ou que não conseguem dispor de tempo para... E tem algumas pessoas que sacrificam um pouco mais, ou que conseguem dispor de tempo para poder estar lá, entendeu? Então eu acho que tem isso. Eu não acho que tem gente que simplesmente não está nem aí e não vai lá. Não, eu acho que tem muita gente que se importa, que tem ideias boas e que simplesmente não teve a oportunidade ainda de estar lá e que talvez faltou alguma coisa, sabe? Aquela coisa, assim, uma fagulha para participar. Eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de participação. Eu acho. Eu ainda tenho essa esperança. Eu acho que você tem razão. Algumas vezes a gente fica... houve esse tipo, vocês ficam, sempre são vocês, IPPP, não renova. A renovação está aí, você faz parte disso, Cezinha faz parte disso, né? Toninho já fez parte disso, né? Ilza, com um jovem como sempre, continua dando contribuição. Ave Maria, Ilza dá então, um show de juventude. Exatamente isso. Então, Nossa assim, é exatamente Toninho também. É outro também, né? Eu quero chegar aos 75 como o Toninho está aos 80 e alguma coisa. Então, para mim está ótimo, né? Mas acho... Então, assim, nesse contexto, eu não me incomodo com essa frase porque cada um sabe do que escolheu fazer, tá? Então, eu faço porque gosto. Algumas vezes fico brincando, às vezes eu sou até egoísta porque eu gosto de reunir, eu gosto de fazer isso. E acho que é por conta disso que eu estou aqui brigando com a rede social que eu nunca tive, não me imagino ter, porque é outra realidade e tudo. E assim, isso traz como consequência as entidades trabalharem no que a gente imagina que seja tentar fazer com que a medicina possa ser cada vez mais respeitada. Tá?
tá? Por mais que, eu digo, ninguém chuta cachorro morto, né? Então, durante muito tempo, nos últimos anos aqui, nós fomos escolhidos para ser responsável por falta de luz, porque a água acabou, porque o gás não funcionou, porque o carro atropelou, tudo era responsabilidade do médico. Então, e a gente passou muito tempo graças a isso, e foi graças a essas coisas que a gente conseguiu uma série de vitórias que nos garante nesse aspecto. Amiga, eu queria que você fizesse algumas considerações finais para que a gente já começasse a trabalhar para não deixar você fora do ar. Assim, bacana. O que é que você gostaria de falar que esqueceu, que lembrou agora, se tiver alguma coisa para falar, veja aí. Eu queria, assim, dizer que esse momento, tem muita gente dizendo, assim, que voltou, que uma colega dizendo que alfabetizou o filho, você vê que o novo normal trará novos profissionais, eu acho que, André Pereira, né, eu acho que é por aí mesmo, apesar de eu saber que tem, eu gostaria, assim, inclusive, antes de qualquer coisa, agradecer e trazer meu mais profundo respeito e homenagem aos colegas da área de saúde todos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, dentistas, todos da área de saúde, não só médicos, o pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha na recepção, todo mundo que tá trabalhando com os pacientes com Covid, que estão tirando o balde do quarto, sabe? Que estão limpando o banheiro, todo mundo. Eu acho que merece o nosso maior profundo respeito. Eu não me sinto heroína de nada. Eu acho que eu não estou trabalhando em UTI de Covid. Eu acho que mesmo que eu tivesse, eu acho que eu me sentiria fazendo o meu papel. É como se eu der um troco correto a alguém e eu estou fazendo simplesmente o certo. Isso não merece nenhum troféu, assim, eu acho, sabe? Mas eu acho isso, assim, me desculpe quem acha diferente, eu acho isso mesmo. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Nosso papel acabou, ponto final, e vamos para casa tomar nossa água, nosso refrigerante, ou nosso vinho, ou nossa cerveja, quem quiser. E pronto, e tchau. E é isso que eu acho que eu queria deixar claro, assim, que eu acho que a gente tem que fazer e ser mais leve, tratar as coisas de maneira mais leve, tentar fazer isso, não é fácil. Eu queria também, assim, só ler aqui uma mensaginha rápida de uma colega, assim, que falou uma coisa, assim, interessante. Ela me mandou uma mensagem, ela não falou palavra nenhuma, mas ela me mandou uma mensagem que, assim, ela não quis se identificar. Ela disse que para ela acha que para nós mulheres está um pouco mais difícil, que a gente que é profissional liberal, que a gente precisa continuar trabalhando, a gente tem demanda em casa, tem muita preocupação e pouca válvula de escape, porque não tem para onde ir. E aí tem preocupação com o trabalho, porque pouco paciente reduz... A Carminha está dizendo que vai ter dia 21 galinha ao molho pardo, que dia 21 esse sabe Deus. Viu? Pois é. Aí tem redução de faturamento, medo de se contaminar, medo de contaminar os outros, preocupação com as pessoas, e aí preocupação com o filho. Aí você afrouxa, aperta, deixa o dia todo brincando. Como é que você proporciona atividade se você tem que cuidar da casa, criança pequena? Tem uma que está com o filho alfabetizando, que foi essa que me falou. Como é que ela faz? E que a gente não se preparou para isso, a gente não tem preparo para isso, né? Tem uma amiga que está tomando antidepressivo. E que o mais bacana de tudo isso é a gente tanto ser suporte como a gente ter suporte. Então, eu acho que se a gente pudesse ajudar, a gente puder estar disponível, tentar fazer uma rede de apoio, é muito importante em tudo isso. Ok, amiga, muitíssimo obrigado, feliz, mais uma maneira que a gente tem, pelo menos, de se ver, de conversar. Eu acho que foi bem leve, ou seja, estilo Cláudia, né? Uma pessoa leve, transparente, né? Que sabe se colocar, né? E como mãe, como esposa, enfim. Nós teremos alguns, né? Vamos continuar essa pegada de toda terça-feira. Tá. Teremos em breve o Dr. Ísio, que vai falar sobre o Inés, o Zé Carlos Monteiro também, que vai explicar por que ele me levou para esse caminho que eu estou fazendo aqui agora, e a gente vai cada vez mais colocando. E com certeza, eu já estou fazendo um convite, convocação, e Ilza vai ter que vir aqui também.
para eu também falar acho. da vida profissional dela, a história Também dela é acho. grande, linda. Eu também acho. E também para falar um bocado de coisa boa que ela deve ter passado para a gente dar risada, tá bom? Pois Um é. beijo para todos. Um beijo Um para beijo. todos, no coração de cada um de Beijo. vocês. E se cuidem, tá? Se puder ficar, fique em casa. Se não puder, saia de máscara. Um beijo para Isso, todos um nós, beijo. uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.